Olá! O programa Saúde e Consciência desta semana aborda a temática Cuidados Paliativos. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado é o Dr. Alisson de Freitas Francisco. Estamos conversando com o Dr. Alisson sobre radioterapia, que é a especialidade dele, e cuidados paliativos. Dr. Alisson, obrigada pela sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Doutor Alisson, antes da gente entrar nessa questão de cuidados paliativos, conta um pouco para a gente a sua formação, onde o senhor cursou a medicina, quantos anos, que as pessoas sempre ficam curiosas, quanto tempo para fazer o curso de graduação em medicina? Bom, a medicina foram 6 anos de estudo, eu fiz na PUC Paraná. Logo em seguida, eu comecei a residência em radioterapia no Hospital Erasto Gettner, em Curitiba. Quanto tempo é para fazer? 6 anos só a graduação de medicina? Só o curso de medicina. E a radioterapia? Mais 3 anos. Mais 3 anos. Mais 3 anos. Então são 9 anos aí de universidade, praticamente, né? De 9 estudo. anos. Radioterapia atua em que área, doutor, da medicina? Bom, a radioterapia é um dos pés do tripé que faz o tratamento oncológico, considerando apenas a parte médica. A oncologia, então, o que seria? O cirurgião oncológico, que vai fazer a parte cirúrgica de um tratamento do câncer, o oncologista clínico, que faz a parte direcionada na quimioterapia, e o radioterapeuta, que vai fazer a radiação, a radioterapia. Cada um com a sua formação, mas trabalhando em conjunto. E a radioterapia consiste em quê? Quando o paciente chega lá, ele veio para fazer radioterapia com o senhor, o que ele vai ser submetido? Como funciona? A radioterapia, então, o que é? Existe o mito, aquela imagem do que se via muito antes, das mutilações, das queimaduras, proveniente do tratamento com radiação. Hoje em dia, com a tecnologia, isso mudou bastante, né? A tecnologia mais moderna permite que a gente faça uma irradiação mais localizada na área de interesse, que seria o leito tumoral ou no tumor propriamente dito, preservando, então, os tecidos, as regiões sadias em torno da doença. O que seria a radiação? Seria, por exemplo, quando você vai fazer um raio-x. Um raio-x do tórax, por exemplo, ou quando você quebra um braço, tem uma fratura, você vai fazer um raio-x. É uma radiação de uma intensidade muito menor, mas é uma radiação. A radioterapia seria essa radiação numa intensidade mais forte. Com alguma diferença, claro. Você tem todo um planejamento de um tratamento antes de irradiar um doente, né? Não é simplesmente pôr ele numa máquina e direcionar o foco do raio e irradiar. Não. Você vai planejar essa radioterapia antes, seja através de uma tomografia, de um simulador de radiação que é com raio-x, vai obter imagens do paciente, né? Se eu fosse fazer uma comparação grosseira, seria como se fosse fazer os móveis da sua casa. Você vai lá, mede direitinho todas as dimensões que você tem, altura, largura, os tamanhos, o que você encontra no meio do caminho, tudo isso você mede. Da mesma forma, vai fazer essa medida com uma ressonância, com uma tomografia. Por quê? Você precisa conhecer a anatomia interna do paciente. Não só as dimensões externas que você pode perfeitamente medir com uma fita métrica, mas conhecer a anatomia interna também. E dentro dessa anatomia interna, estudar melhor o formato de um tumor, aonde ele está, né, para definir qual vai ser a abordagem que você vai ter. Uma vez feito o planejamento com a radioterapia, se tiver tudo liberado, tudo nos limites de tolerância de dose, enfim, toda a avaliação necessária, uma vez liberado, o paciente começa com a rotina de radioterapia. Em média, em linhas gerais, eu sei que os casos têm suas particularidades, Isso, né? Mas em linhas gerais, o paciente é submetido a quantas sessões de radioterapia? Tá. Então, assim, vamos pensar num grupo de doença. Próstata, mama, tumores ginecológicos. Vai variar de 30 a 40 sessões. Essas sessões, então, são diárias, de segunda a sexta. O tempo de radiação não é longo, né? São pouquíssimos minutos. O que vai demorar mais? É o paciente se posicionar na mesa de tratamento, estar alinhado de acordo com o que foi planejado. Por quê? Porque você planejou e tem que ser todo dia repetido aquela mesma posição, para você ter um controle de qualidade, uma garantia de que está sendo irradiado de fato a área de interesse.
Então, demora mais esse posicionamento do paciente na mesa do que o tempo de aplicação de raio propriamente dito. E existem os casos de algumas situações, principalmente quando a gente fala em doenças metastáticas, né, em casos de urgência ou alívio de dor em doença óssea, que daí o tempo é menor, pode ser de 10 a 15 sessões no máximo. Em média 30, 40 e todos os dias, então, o paciente, Sim, diariamente? Estamos falando assim de uma rotina, né? A rotina Gerais, né? é isso, Minas Gerais, de segunda a sexta-feira. O paciente sente alguma coisa? Dor, desconforto? Essa é uma pergunta comum, né? Então, o que a gente compara? Um raio-x. Por quê? Dificilmente a gente vai estar tratando um paciente que não fez nenhum raio-x na vida. Doeu para fazer o raio-x? Não. Sentiu alguma coisa? Não sentiu nada. Isso diretamente falando. Indiretamente, o que vai acontecendo? Com o passar das sessões, lá pela segunda, terceira semana, pode haver alguns sintomas. Ou seja, não é aquela coisa de você ter na hora que está fazendo o tratamento, e sim os sintomas que aparecem. Pode ter alguns sintomas, sim. A queda de cabelo está, como é que fala, assimilada junto? A queda de cabelo é uma pergunta frequente. Então, assim, queda de cabelo normalmente é a quimioterapia que faz. A radioterapia só ocasiona queda de cabelo quando a gente está irradiando o sistema nervoso central. Daí, como está tendo campo de radiação, vai ter uma queda de cabelo. Localizada, né? Localizada. Daí tem as particularidades. Eu até brincava assim, no consultório com as pacientes que faziam essa pergunta, né? Mas a quimioterapia derrubou meu cabelo, a rádio vai derrubar também? Não, a paciente está tratando mama, que tratou com quimioterapia, não vai ter prejuízo da rádio. Eu até brinco com elas que, no caso delas que perdeu o cabelo pela quimio, o cabelo volta. Diferente do meu que não volta mais, né? Agora, o paciente que perdeu a rádio, o cabelo pela rádio, aí a situação muda. Pode ter um dano, uma rarefação, né, uma deficiência capilar que é mais difícil de voltar. Daí vai depender do campo. Se o campo for a cabeça, vai ter uma deficiência capilar. Se for os tumores de cabeça e pescoço, normalmente nessa faixa, essa faixa vai ficar com a parte da barba comprometida também, né? Vai ter que fazer a barba daqui para cima, porque o campo ele é bem definido. Então, dentro desse campo vai ter um prejuízo, sim. Fora, não. A queda de cabelo, outra coisa que o paciente pergunta bastante, que as pessoas perguntam bastante, porque a quimio faz isso, e costuma misturar, né? Não tem essa diferenciação de quimioterapia é um tipo de tratamento, eles associam, né, os dois e não conseguem dissociar. Então, assim, a cirurgia, né? Por ter diversos tipos de cirurgias não oncológicas, o paciente tem uma noção melhor de como é. É bem localizado aonde vai ser manipulado. A quimioterapia, né, normalmente endovenosa, é uma medicação que vai circular em todo o organismo do paciente, então tratamento sistêmico que a gente fala. Por ser sistêmico, pode ter diversas reações. Por isso que a gente diz, se eu estou tratando uma mama, por que vai ter queda de cabelo? É um efeito colateral da quimioterapia, por ser sistêmico. Nesse ponto, a radioterapia, ela lembra um pouco da cirurgia, por quê? Porque da mesma forma que a cirurgia ela é localizada na área de interesse, a radioterapia, o planejamento e o tratamento vai ser localizado naquela mesma área de interesse. Então, os efeitos que a gente espera com a rádio, de uma maneira geral, efeitos naquela região anatômica que está sendo tratada. Então, você está tratando um colo de útero, não vai ter influência nenhuma na questão capilar. Também a questão de náusea, desconforto, como a quimio, a radioterapia é mais raro. É mais raro, ou seja, você pode ter náusea se é um paciente que está tratando o estômago, o esôfago, alguns tumores do sistema nervoso central, daí é esperado algum tipo de náusea, pela localização. Nós estávamos conversando no bloco anterior, doutor, sobre esses sintomas, né, as consequências que a radioterapia provoca e aquela situação que a comunidade, o paciente costuma associar a radioterapia com quimioterapia. Né? Para fazer radioterapia, precisa ter preparo? Quer dizer, o dia que eu vou lá fazer a sessão, eu tenho que estar em jejum, eu tomo alguma medicação antes? Não, via de regra, não. Né? Claro, se a gente for pensar em cada doença, pode ter alguma particularidade ou outra, mas via de regra,
É o que a gente fala para o paciente no consultório, no primeiro dia da consulta, né? Que ele chega lá cheio de mitos, cheio de medos, com uma outra imagem do que seria o tratamento. Resumindo, a gente fala assim, é uma vida normal, quase normal. Por que quase normal? Porque você vai ter esse compromisso de estar aqui todo dia, de segunda a sexta, no horário marcado. Isso não pode faltar. Salvo isso, vida normal. Outro mito que o pessoal pergunta é a questão, mas eu estou com uma filha grávida, minha vizinha está grávida, eu posso segurar bebê no colo? Não. Quando a gente fala de radioterapia propriamente dita, não há problema nenhum também. Por quê? A radiação só existe no momento que você está lá na sala com a máquina ligada. Acabou a sessão, desligou a máquina, você não está mais irradiando nada. Então você pode conviver com a sua filha grávida, pode pegar o bebê da vizinha no colo. Eu dou esse exemplo porque existe essa cultura, a gente via muito no consultório esse tipo de pergunta. Então, não existe preparo. O que mais ele pergunta em termos de mito que no seu consultório? Tem essa questão da gravidez, tem que vai parar de trabalhar. O que mais eles confundem? A questão da queimadura? Porque antigamente os aparelhos, né, os mais rústicos, a gente não tinha um controle tão efetivo como tem hoje. E fazia mesmo essa queimadura? Fazia lesões de pele impressionantes. Só que a gente sabe também que a gente tem que associar isso àquela época, né, ao que se conhecia, não só o que se conhecia da parte científica, como ao que as máquinas ofereciam. Hoje, a tecnologia mudou bastante, evoluiu muito. A gente observa na medicina essa beleza da profissão, de que ele é um processo em andamento. É um andamento. Sempre, né? Eu diria para você, não tá longe ainda do seu ideal, mas se a gente comparar com a imagem que se tinha antes, melhorou muito. Então, embora o raio, né, a radiação entregue ao paciente, né, o termo é esse mesmo, a gente vai entregar uma dose de radiação, o raio é o mesmo, a natureza do raio é o mesmo. O que muda é o controle para ele conformar, né, para que ele seja entregue só na área de interesse. Com isso, minimiza-se muitas lesões de pele, muitos efeitos colaterais, o que, lembrando assim, a gente minimiza, não que não vai ter. Dizer que é 100% seguro, você não vai sentir nada, também não é por aí, mas melhorou muita coisa. E muitos sintomas da rádio que você começa a sentir lá pela terceira, quarta semana do tratamento, felizmente, durante o tratamento a gente consegue aliviar com uma medicação e uma grande parte deles desaparecem após o tratamento. Então, assim, você pode ter alguns efeitos durante essas 40 sessões, mas vai ser diminuído ou desaparece quando o tratamento acaba. Doutor, uma dúvida. Em linhas gerais, né? Tudo que nós estamos conversando aqui são generalidades. O que faz o médico optar pela químio ou pela rádio? Pela rádio. Então, essa é uma pergunta bastante comum também. O pessoal pergunta, o que é melhor, químio, rádio? Depende. Depende, primeiro, do teu tipo de tumor, né? Do tipo do tumor que o paciente tem. Depende do quanto avançado, que é o estadiamento desse tumor. Depende do estado geral do paciente, né? Às vezes, uma mesma situação, o mesmo tipo de tumor, num paciente de 30 anos e no outro de 80, já debilitado, são tratamentos diferentes. Um paciente mais jovem, às vezes, suporta uma quimioterapia que seria a melhor indicação para um determinado tipo de tumor. Outros, com outras comorbidades, já não suportariam. Então, não existe assim, essa questão, qual é o melhor? Em conjunto, a cirurgia, a quimioterapia e a rádio. Então, o tratamento ele é muito personalizado. E mesmo dentro dessa situação, a gente pode dizer que a radioterapia é mais suportável para a pessoa do que a químio ou não? Não dá para dizer. Existem pessoas que não têm quase reação nenhuma à químio. Exatamente. Ou são reações mínimas, mas conseguem suportar bem, né? Então, é muito relativo. O tratamento de um paciente com câncer, ele é muito personalizado. Doutor, nós temos uma especialização aqui em oncologia, na área de enfermagem, e eu tive a oportunidade de ter aqui na nossa bancada
várias pessoas envolvidas na questão da oncologia, inclusive sobre direito do paciente. E aí é algo que eu sempre pergunto quando a gente tem aqui médicos falando sobre patologias. A radioterapia existe no Sistema Único de Saúde? Existe. Existe. Não precisa só ser particular ou um convênio, mas o Sistema Único de Saúde Sim. também. É a rádio, a quimio e a oncologia, né? Existe pelo SUS e, de uma maneira geral, é interessante que o paciente faça um tratamento no hospital que tenha as 3 especialidades. Por quê? Isso facilita a dinâmica do tratamento. Claro, se está numa cidade que não tem, nada impede que se faça o tratamento numa cidade e a complementação, né, a adjuvância em outro lugar, né, cada um de acordo com a sua realidade. Mas, assim, existe pelo SUS, né, hospitais que tratam, de maneira geral, o câncer pelo SUS. Aqui em Umuarama ainda nós não temos. Não, ainda não temos. Nem particular também nós não temos. Ou temos? O que temos Em termos de radioterapia? Não, radioterapia não. Não? Radioterapia nós não temos. O paciente que precisa de radioterapia é encaminhado. É encaminhado. Então, o que é comum, por exemplo, um paciente faz uma cirurgia oncológica aqui em Umuarama, né, particular, e daí o médico, o colega, encaminha esse paciente para a complementação do tratamento, para a adjuvância em outro serviço. Que vai para outra cidade. No caso, teria que ir para outra cidade, né? Por pouco tempo, né? Porque quem sabe a gente com o PECAM aqui ou um outro serviço possa vir trazer essa necessidade que o Umuarama tem e região. E eu acredito que, mesmo vindo um serviço de radioterapia para cá, a demanda ainda vai existir. A gente vê que paciente com câncer tem em todo lugar, é uma doença democrática. E a gente sabe também que o paciente mais necessitado, mais carente, tem um acesso com mais dificuldade a esse tratamento. E faixa etária? A gente pode dizer que a oncologia é democrática também na idade? Democrática no sexo, na idade, na classe social, no que você imaginar, ela é democrática. Daí a necessidade da gente ter um centro aqui também de tratamento. Com certeza. O que eu vejo hoje, o que a gente vê hoje, o paciente ele procura, seja SUS, seja operadora, seja particular, ele acaba sendo referendado para outro centro, né? Sim. Cascavel, Maringá, Curitiba. Independente do convênio de saúde, ele acaba sendo encaminhado para outro serviço. Doutor, cuidados paliativos. O que são cuidados paliativos? Essa é uma abordagem interessante. E a gente falou agora há pouco da tecnologia, da medicina, e com isso alguns conceitos mudaram também. Antigamente a medicina tinha aquele enfoque mais curativo. O paciente não tem mais cura, então leva para casa, vamos deixar o hospital para quem tem chance. Felizmente isso mudou, né? O que seria o cuidado paliativo então? Seriam os cuidados dispensados não só ao paciente, como aos familiares. Falar sobre isso para muitos é um certo tabu, porque existe essa imagem, se está no cuidado paliativo, então é caso de morte, não tem que fazer. Não é bem por aí, né? O paciente que está em tratamento, né, em um tratamento agressivo, com a intenção curativa, também pode se beneficiar dos cuidados paliativos. Por quê? Você precisa de um médico, de uma enfermeira, da assistente social, de um fisioterapeuta, de um nutricionista, enfim, de diversos setores. Até não sei se eu deixei escapar algum agora, mas são vários setores. Isso é uma equipe multidisciplinar. O que a gente quer com isso? Trazer um conforto para o paciente e para a família. A família fica doente junto, não é verdade? E, bom, claro, eu falo mais em relação ao câncer, que é da minha área, mas isso a gente não precisa ficar pensando em paliação só para o câncer, né? Mas pensando na oncologia. O paciente terminal é um paciente que está vivo. Então, a gente não vai pensar na morte, a gente vai pensar na vida. E como melhorar, dentro do possível, essa vida para o paciente, como melhorar os cuidados para a família, porque a família é muito importante, né? Ela está, de uma certa forma, doente junto com o paciente, não é doente da parte oncológica, o emocional está muito abalado, o estresse está abalado. Então, a gente sabe que o suporte é família e cuidador. Então, a gente tem que pensar nessa fase. É uma pessoa que está viva, que tem suas angústias, né, tem o seu sofrimento, tem suas dores,
por que não? Tem a sua frustração de uma maneira geral, porque sabe que, né, a situação dela é uma situação crítica. Então, assim, independente se a pessoa tem um dia de vida ou um ano, a gente não sabe. E não vamos abreviar esse tempo. Né? Não é nós que determinamos a hora que chega a pessoa. Enquanto ela está viva, ela tem que ter um mínimo de dignidade, um mínimo de conforto, um mínimo de bem-estar. Né? A gente fala o mínimo porque, infelizmente, a gente não tem esse poder de dar uma qualidade assim normal, superior ao que a gente gostaria. A gente sabe que tem as restrições da doença, econômica, social, cultural, tem uma série de fatores. Doutor, o senhor fala em família, cuidado. A gente vê isso, tem também pesquisas, existe um desgaste muito grande quando a família assume sozinho esse cuidado. Né? O senhor falou em cuidador, é importante ter esse cuidador ou ter se puder, né, se a família tiver condições financeiras, uma equipe de enfermagem, uma equipe multidisciplinar, sim, com que certeza. dê esse apoio, que seja essa estrutura também, não é? Uma coisa é a gente falar o que seria o ideal, né, quase uma utopia, outra coisa é a gente falar da realidade. Claro que o ideal seria você, como familiar, estar só convivendo com o lado bom. Está só conversando, de repente está sentado à mesa com o doente, enfim, está tendo os momentos agradáveis. E deixar a parte de cuidados, higiene, troca de fralda, curativos, esse lado que seria o mais desagradável para um cuidador, para não misturar os vínculos. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Né? Então, assim, a família precisa de um suporte também e orientação. Porque muitas vezes o doente não está em condições de decidir, de definir algumas coisas, então a família tem que estar junto no processo. E principalmente, dentro da medida do entendimento do doente, a verdade sempre. Claro que a verdade você pode colocá-la de várias maneiras, né? Então, devagar, com cuidado, sentindo qual é o entendimento do doente, mas não privar ele da vida. Se ele quer saber da verdade, ele tem que saber, tem todo o direito de saber. É necessário para a continuidade dele enquanto for possível? Acredito que sim. E essas clínicas, as clínicas, né, de reabilitação ou clínicas de cuidado, o senhor entende que isso ajuda ou separa, tira a responsabilidade da família, o comprometimento da família? Essa questão é muito pessoal. Tem família que tem estrutura para cuidar, tem família que não tem. Depende muito de uma avaliação que essa família... Então, assim, a gente não pode simplesmente julgar a família no sentido, eu não quis saber agora que está idoso, está doente, vou largar na clínica. Eu acho que esse julgamento não cabe a nós. Porque a família sabe como funciona. De repente, é uma opção até do próprio doente. O paciente que está consciente, muitas vezes ele opta mesmo, né? Opta, porque ele se sente mal porque está incomodando a família, ou porque ele se sente mal aqui em casa, ele não tem tanta atenção, porque a gente, né, trabalha, tem a rotina, tem o dia a dia, de repente numa clínica ele pode se sentir mais amparado. Então, essa decisão cabe à família e ao doente, né? Acho que não cabe a nós esse mérito de julgar. Mesmo porque aquele paciente que ele é bastante independente enquanto saudável, né? Quando ele se vê diante dessa situação, é melhor, eu acredito, né? Vendo por mim isso, uma opinião minha, é muito melhor eu estar numa clínica, né, se eu tiver condições, do que eu me sentir como se eu estivesse incomodando ou dependendo, né, da família. E assim, como de uma maneira geral, desde a época que a pessoa descobre a doença e vai percebendo a evolução dela, a família meio que já vai percebendo como é que vai desenrolar a coisa. Então não é aquela coisa assim, chegou o óbito, foi pego de surpresa. Claro, ninguém quer morrer e ninguém quer que o seu familiar morra. Mas é uma consequência. Precisa vivenciar, né? Então, até a questão do luto é um pouco diferente daquele que estava bem de uma hora para outra, sofreu um acidente, teve um infarto ou qualquer outra coisa. O que acontece com isso? A gente via muito no hospital. Às vezes o paciente terminal. Tem família que pedia alta para o paciente morrer em casa, com os seus, e tinha família que trazia o doente para morrer no hospital por causa da assistência hospitalar. Os dois estão certos.
Como o senhor falou, são questões individualizadas. Muito né? individualizadas. Depende muito da família, Da família, do paciente, né, da questão cultural, social, uma série de fatores. Doutor, quem quiser, quem precisar consultar com o senhor atende aonde? Na Avenida Ipiranga, na Clínica de Neurologia do Dr. Danilo. E atende em outro hospital ou na clínica? O consultório é na clínica, né? Consultório é na clínica. No hospital é mais uma avaliação, alguma coisa assim mais pontual. Ok, então quem precisar, então só procurar no consultório, né? Obrigada novamente pela sua Agradeço a presença aqui. oportunidade. Tenho certeza que esclareceu muito a nossa comunidade sobre a questão da radioterapia e os cuidados paliativos. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui, eu volto na próxima semana e eu espero você. Até lá!